Olá, gente, tudo bom? Está começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria, para a gente trazer sempre algo bom para vocês que estão nos acompanhando em casa, ainda nesse período complicado que a gente está vivendo. A gente começou a retomada do Saúde e Qualidade de Vida tentando trazer para vocês alguns benefícios, principalmente, para a gente poder passar da melhor maneira possível essa fase da pandemia, da Covid-19 e principalmente desse afastamento social que a gente está vivendo. Em outras edições do programa a gente conversou sobre alimentação, sobre ansiedade, sobre a saúde dentária e tantos outros assuntos. Mas hoje eu quero mais do que nunca que vocês fiquem bem ligados, convidem toda a família para sentar na sala hoje, porque a gente vai falar de saúde, mas da saúde espiritual, da nossa saúde da mente, que também tem que estar 100%, principalmente nesse período. E é por isso que o nosso convidado de hoje de Saúde e Qualidade de Vida, que vocês já conhecem aqui da TV Santa Maria, que é com muito prazer que eu estou do lado dele hoje para conversar, Jader, apresentador da Palavra Espírita aqui da TV Santa Maria. Jader, eu estou muito feliz de poder conversar contigo, a gente só se encontrava nos corredores aqui da TV e estou muito feliz em a gente poder conversar sobre esse assunto, principalmente contigo. Seja bem-vindo, não à TV Santa Maria, mas o programa Saúde e Qualidade de Vida. Tudo bem, Jader? Tudo bem, Angélica. Eu te agradeço pelas palavras, porque... São sinceras. Eu sei disso, eu sei. Mas para o telespectador naquela câmera ali que está nos vendo, nos bastidores eu disse para a Angélica que eu sou fã dela. Certo? É isso, meu Deus. Eu sou fã dela por um motivo muito simples. Eu fico impressionado com a capacidade que ela tem como repórter esportiva, de campo. Né? Exatamente. Então a Angélica, eu admiro ela por essa capacidade que ela tem e agora no Saúde e Qualidade de Vida mais ainda. Né, Jader, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa para a gente falar de algo tão importante, né, Jader, nesse período principalmente, que é a gente tentar, da melhor maneira possível, cuidar da nossa mente, da nossa espiritualidade. Exatamente. E como a gente consegue fazer isso, ainda mais agora, onde o nosso afastamento social acaba sendo maior, onde a gente está num período mais em casa, numa situação, num cotidiano diferente que a gente estava acostumado a viver, Jader. Eu entendo, Angélica, que nós precisamos, antes de mais nada, tentar entender a razão, o porquê de uma pandemia, que assola não só a Santa Maria, mas o mundo inteiro. Né? Então, para isso, nós precisamos entender o nosso papel no mundo. Por que eu estou no meio desse turbilhão todo? Por que o mundo está no meio desse turbilhão todo? Deve haver alguma razão muito séria para que isso aconteça. Sim. Porque eu imagino que tu acredite que Deus seja bom, maravilhoso, justo acima de tudo. E se Ele é tudo isso, Ele não permitiria trazer, que alguém trouxesse, seja quem tenha sido esse alguém, uma pandemia para que os seus filhos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, soframos na pele tudo que nós estamos passando. E esse eu acho que é um dos grandes questionamentos que a gente está vivendo hoje, né, Jader? Sem dúvida. Precisamos tirar lições daí. Estamos conseguindo tirar lições? Com certeza algumas pessoas, muitas pessoas, sim, outras não. Então, é para isso que nós temos que buscar, né, Angélica, aquilo que eu estava conversando com a Angélica antes Verdade, conversamos da gravação. muito antes da gente começar. Nós precisamos saber o sentido da vida, né? Por que, caramba, eu moro num mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades? Eu preciso entender certas coisas. A partir daí, eu vou ficar maravilhado com o mundo que eu vivo, com a vida? Claro que não, mas eu vou entender melhor os problemas que nos assolam. E como, Jader, cada um de nós descobrirmos o nosso sentido da vida? Bom, Angélica, eu vou retroceder lá, digamos assim, eu estou com 71 anos, eu vou retroceder 58, por exemplo.
Vou chegar lá em 1960, 61. Eu professava uma outra religião, que não vem ao caso aqui, e eu não dava muita bola para esse negócio, o que eu estou fazendo aqui, até porque por causa da idade. A partir do momento que eu tomei conhecimento com a doutrina espírita, com o espiritismo, eu mudei radicalmente o meu entendimento a respeito do quem sou, por que estou aqui e para onde vou. Entende? Então, isso me clareou em mim. De repente, tem outras pessoas que não vai acontecer a mesma coisa. Isso é uma coisa muito particular, entende? Então, me clareou muito essa ideia da minha visão a respeito do mundo, da vida e, fundamentalmente, de Deus. Porque o normal, né, Angélica, quando fala assim, Deus, imaginar-se um ente. Um ser, que de repente, né? fica lá em cima olhando, né, nos vigiando. Diz, inclusive, que Deus não joga, mas fiscaliza, né? Eu não entendo Deus assim. Né? O Espiritismo me ensinou a não entender Deus assim, e sim um Deus do universo. E o universo não tem fim. Exatamente. É infinito. Então, gente, é fácil a gente associar Deus a um ente que fica lá em cima, etc. Mas quando a gente pensa no Deus do universo, a gente percebe que a coisa é muito maior do que se imagina. E Jader, nesse sentido todo, principalmente nessa... Primeiro, né, voltando, tu acredita que a espiritualidade das pessoas, elas vão ser diferentes após a pandemia? Desculpa se eu vou te decepcionar, mas eu acho que não. Tu acha que não? Acho que não. As pessoas continuarão sendo exatamente como elas eram. Caramba, mas será que ninguém... Não. 100% não, mas uma pequena, uma ínfima minoria, com certeza vão mudar. Tá. Mas a maciça maioria, na minha opinião, vão continuar exatamente... Por quê, Jader? Porque exatamente por isso que eu te disse, Angélica, elas não sabem o seu papel aqui no mundo, não sabem por que estão aqui, entende? Muitas e muitas e muitas pessoas imaginam que tem que viver bem aqui para não ir para o inferno, ir para o céu. Quando que, se tu pensar no Deus do universo e não aquele Deus... Porque tem dois tipos de Deus, só fazendo um parênteses. O Deus criado pelo homem, que é aquele Deus que tu vê na parede, com a cara de bravo, velho, barbudo, mal-humorado. Esse caricatura de caricatura. Deus. Esse é o Deus criado pelo homem. E tem um outro Deus, que é esse que eu acredito, o Deus que criou os homens e o universo. Então são dois deuses completamente distintos. Um com letra minúscula e outro com letra maiúscula. Então eu acredito nesse Deus com letra maiúscula, que não está fazendo com que estejamos passando aqui por acaso. Claro que não. Porque ele está... na época quando deu a pandemia, ele estava em férias, ele estava em licença-prêmio. Não, claro que não. Então eu preciso entender, acima de tudo, por que eu estou aqui. Vamos diferenciar duas coisas: religiosidade e espiritualidade. Que são coisas diferentes, né? Exatamente. Espiritualidade, religiosidade e fé também, podemos dizer? Também. Diferente. Ok. Religiosidade é uma coisa que diz mais respeito à religião, né? Religião. E espiritualidade diz mais respeito ao espírito independente de religião. Certo? A nossa alma, podemos dizer assim, algo mais Exatamente. dentro da gente? Espírito é a mesma coisa, alma e espírito são sinônimos, entende? Então pode dizer tanto alma como espírito. O dia que tu conseguir entender espírito, espiritualidade, tu vai conseguir enxergar as pessoas com uma outra visão. Porque a pessoa não é má, ela não é má, ela está má.
Então, tu acredita, então, Jader, nesse sentido, que nenhuma pessoa nesse mundo é uma pessoa ruim. Não, ela está ruim. Exatamente, porque o espírito que eu acredito que todos nós temos, entre aspas, um espírito por dentro, na verdade, nós somos um espírito, só que habitando um corpo material. Certo. O espírito que está lá, ele está mal, ele está violento, mas a essência espiritual é chegar a não ser nem mal nem violento, e sim chegar a ser bom. Então, o dia que nós entendermos que tudo por trás desse pano, dessa cortina, existe uma razão muito grande de nós estarmos aqui padecendo pelo que estamos padecendo no momento, nós vamos entender melhor a vida, vamos entender melhor o ser humano, vamos conseguir perceber que ele está ali porque ele está num processo de aprendizado, assim como eu também estou no processo de aprendizado, certo? Aliás, tem uma história que conta de um palestrante espírita, se tu me permite, que ele dava palestras, era aplaudido, muito bem, famoso, até que um dia ele morreu, desencarnou. E foi levado lá para um lugar X. Muito bem. Aí, ele encontrou lá um senhorzinho, que ele via aquele senhorzinho nas palestras que ele dava, lá no fundo da sala. Aí ele perguntou, escuta, o que tu está fazendo aqui? Eu disse, não. O que eu estou fazendo? O mesmo que o senhor. Não, mas tu está num estágio muito mais avançado que o meu. Eu disse, não, o que eu fazia era o seguinte, eu fazia tudo que o senhor mandava fazer. Ou seja, ser bom, ser caridoso. Não adianta nada, né, Angélica? Eu tenho um programa na TV, eu dar palestra, eu fazia isso e aquilo, etc. Se eu não for uma pessoa boa para com os que me rodeiam. Concordo. Entende? Então eu tenho que entender isso aí, que nós estamos num processo de aprendizagem. E a pandemia faz parte desse processo. Desse processo de aprendizagem. Jader, a gente faz um intervalo. Eu tenho tantos questionamentos agora aqui na minha cabeça. Eu acho que eu falei demais. Tá? Não, tá ótimo, porque eu acho que às vezes a gente não consegue entender. Na verdade, é algo complexo, né? Nossa existência é algo complexo. Sem dúvida que sim. E toda essa questão do que a gente está vivendo hoje, agora a gente vê também a questão das pragas, né? Que toda essa semana deu, questão dos gafanhotos, que enfim, tudo aquilo. E às vezes a gente fica se perguntando, por que com a gente, né? Por que com a gente? De novo, a gente? Deu a estiagem, deu a pandemia, tudo com a gente. Então, isso é muito importante, isso que tu está nos falando aqui, mas depois do intervalo a gente volta para continuar a nossa conversa. Fiquem conosco, fiquem sentadinhos, chamam ainda mais, dá tempo de tomar uma água, voltar, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural, Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, Vestibular Contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso,
Compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o programa Saúde e Qualidade de Vida. Deu tempo de vocês tomarem uma água, tudo certinho em casa, para a gente voltar o nosso bate-papo aqui com o Jader, falar um pouquinho desse momento tão importante, né, para a gente conseguir passar por tudo isso de uma maneira mais clara, de uma maneira mais saudável, né? Saudável na vida, saudável na nossa mente, no nosso espírito. Exatamente. E em tudo isso. E, Jader, eu queria te perguntar algo. Claro que o nosso programa, ele é muito, eu digo, muito curto pelo assunto que a gente trabalha, porque isso é bem complexo, bem amplo, e a gente, enfim, né, tinha que ficar horas e horas conversando. Mas nessa questão que tu trouxe pra gente de espiritualidade, de tudo mais, tem como as pessoas, de uma certa forma, tentar exercitar essa espiritualidade, tentar buscar, principalmente nesse período que estão em casa, que é um momento diferente, que ficam com todos esses questionamentos, né, de por que vai acontecer, será que vai passar? Tem como tentar, de alguma certa forma, exercitar tudo isso? Eu creio que sim, né, Angélica? Com certeza absoluta tem. Eu acredito nisso. Mas é fundamental, na minha opinião, a gente saber as razões dos porquês. Por exemplo, quando adianta tu ir para uma prova de matemática decorando a lição? Não adianta, né? Porque se o professor tu não vai aprender. Se o professor mudar um número ali, tu já te perde. Tu não consegue o teu objetivo. A mesma coisa, Angélica, é com relação à vida, entende? A partir do momento que tu entender as coisas, tudo para ti vai melhorar. Não só em relação a ti próprio, mas com relação de ti para com as pessoas com quem tu convive. Como eu disse no primeiro bloco, nós vamos entender melhor por que as pessoas estão agindo daquela forma. Outra coisa, todos nós somos espíritos. Na verdade, eu não tenho um espírito. Eu não sou um corpo com um espírito. Eu sou exatamente o contrário. Um espírito com um corpo. Certo? Outra coisa para nós fazer um link aí, ó. Religião é como uma caixa preta. Ela passa de pai para filho e muitas vezes o filho não questiona, mas pai, por que é assim? Por que isso? Por que aquilo? Não, religião é algo assim, entende? E eu tive a sorte, digamos, de descobrir na minha vida o Espiritismo. Porque se não fosse o Espiritismo, eu seria uma pessoa muito pior do que eu sou. Muito pior. Pior, sem dúvida. Porque ninguém é bom na sua essência maior. Não. Eu seria menos bom. Tá, prefere pior ou menos bom? Menos bom. Menos bom. Menos bom. Eu seria menos assim. bom. Hoje eu tenho capacidade de entender melhor as coisas. O que não significa dizer que sempre eu coloco em prática esse entendimento. Porque eu sou um espírito, um espírito que está aprendendo. Nós viemos aqui para aprender, assim como a Angélica também está aprendendo. Não estou falando nada de profissão, está aprendendo com relação à vida. Né, Angélica? Então, no momento que a gente entender essas coisas, tu vai agir melhor dentro da tua casa, com teus amigos, no teu trabalho. Então, Jader, eu poderia dizer, por exemplo,
que agora, principalmente, né, nesse período, gente que está em casa e tal, que a gente sabe que fica mais nervoso, porque são muitas indefinições, né? E não só em questão financeira, mas em questão do mundo, do que vai acontecer quando a gente vai voltar à normalidade, se isso, né, se vamos voltar. A primeira coisa que tem que fazer é se conhecer a si próprio. Com certeza. Para depois a gente tentar fazer algo pelo outro ou tentar melhorar um pouquinho nossa relação com o outro? A doutrina espírita, ela foca muito no autoconhecimento. Autoconhecimento, exato. Conhecer a si próprio. Quais são as minhas virtudes e os meus defeitos? Eu preciso conhecer isso para angariar mais virtudes e extirpar mais defeitos meus. Dentro da doutrina espírita, a gente sabe perfeitamente que nós não vamos conseguir isso nesta encarnação. Certo. Nós somos espíritos milenares, na concepção espírita, certo? Então, nós estamos em processo constante de aprendizagem espiritual. E tu não pensa que a tua vida como espírito termina aqui, nessa encarnação. Não, nós vamos voltar muitas vezes aqui. Um dia, quem sabe, a gente pode falar sobre, já que a doutrina espírita defende a reencarnação, por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Mas isso é um outro assunto. É um outro assunto. Isso me interessa muito, na verdade, porque até a gente estava conversando, né, Jéder, fora do ar, e cada um tem sua religião, acredita no que o que lhe faz bem. Sem dúvida. E eu acho que isso é o mais importante. Foi o que eu te falei. Eu tenho uma religião X, né, mas eu sou daquela de acreditar que tudo que faz bem pra gente, independentemente de religião, se for nos agregar, se for pro bem da nossa vida, é importante, né? É importante. E nesse momento eu friso a questão da pandemia porque é algo que a gente nunca viveu. Nunca viveu. Então é algo muito novo, né? E às vezes a gente não sabe como lidar. E é por isso que eu acho que essa questão espiritual, ela é extremamente importante, por isso, para a gente tentar entender que a gente vai ter que passar por isso. E a gente tem que tentar achar formas de passar por isso da melhor maneira, né? Da melhor maneira, exatamente. Porque passar por isso, a gente não tem o que fazer, né, Jáder? A gente vai passar. Exatamente, sem dúvida. E como fazer isso da melhor forma? Não tem uma fórmula, né, Jáder? Infelizmente. Infelizmente não tem uma fórmula. Não tem como a gente se desligar um pouco da mente e achar que tá tudo bem, porque, né, não tem como. É como eu te disse, eu acho que nós precisamos exercitar as nossas coisas boas, para aumentar o tamanho dessas coisas boas. Trazer mais à tona essas coisas boas que a gente tem. Porque à medida que nós formos aumentando essas virtudes que nós temos, automaticamente nós vamos diminuindo alguns defeitos nossos. Nós vamos entender, puxa, eu não posso, nessa época de pandemia, ser uma pessoa, sei lá, grosseira, enfim, né? Eu preciso me tratar, porque eu vou querer dar a outra pessoa o mesmo tratamento que eu dou para ela. Empatia. Então, empatia, me colocar no lugar do outro, né? Então, se eu trato bem ela, eu vou querer que ela me trate bem também, e vice-versa. Então, quanto melhor eu tratar as pessoas, entender as dificuldades, as fraquezas dela, melhor para mim. Eu vou saber melhor lidar com isso. E como também já deve fazer isso, principalmente num contexto familiar, que tem mãe, pai, filhos, que fica tudo à flor da pele, que às vezes os pais não têm muita paciência com os filhos, né? Os filhos também sem escola presencial. Como tentar minimizar tudo isso ou trazer essa espiritualidade toda, da maneira, né, que vocês enxergam isso, num contexto familiar principalmente? Não tem uma regra. Não tem. Não tem uma Hoje fórmula. Não tem algo muito concreto que a gente possa falar. Eu acredito que a melhor fórmula é essa, explorar melhor as minhas virtudes para com as pessoas, certo? Porque elas vão se sentir menos pressionadas, né? Então, isso eu preciso fazer. Eu fazendo isso, eu vou fazer por elas, pelo ambiente, certo? E também por mim. Eu vou estar me melhorando.
E nós estamos aqui exatamente para nos melhorarmos. Nós viemos aqui, Angélica, neste mundo, para nos limpar e não para nos poluir. Nos autolimparmos e não para nos autopoluirmos. Mas, infelizmente, tem gente que vem aqui e se polui mais do que se limpa. Como organizar isso? Ai, meu Deus. Já eu só estou te fazendo perguntas sem respostas. Perguntas que para a gente poderia ter. Não, Angélica, faz assim, mas não tem. Não tem. Tem certas perguntas, Angélica, que eu vou ter que dizer, Angélica, eu vou procurar uma forma e depois eu te trago. E, Jader, algo que tu falou até no que acredita o Espiritismo, né? Que é a questão da reencarnação. Sim. A gente... Agora, vivendo tudo isso, né, na situação, enfim, que a gente está vivendo, isso pode ser consequência de algo lá atrás, de algo de uma vida que a gente às vezes sofre aqui, algo que a gente passou numa vida passada, e que a gente, claro, como tu bem falaste, por que a gente não lembra? E a gente vai trazer isso numa outra oportunidade. Mas tem consequência, por isso que às vezes a gente não entende de onde é que vem determinadas coisas, enfim, sei lá. Não sei se eu me fiz entender. Entendi, sim, perfeitamente. Angélica, nós, no presente, nós estamos plantando o nosso futuro, certo? Certo. Tem uma máxima no Espiritismo que diz o seguinte, a semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. Se tu plantou, tu vai ter que colher. Ninguém planta banana e colhe laranja. Sim, se tu plantar banana, tu vai colher banana. Vou colher banana. O que eu plantar, eu vou colher. Exatamente. Então, por isso que nós temos que, no presente, nesta vida, fazer o melhor possível, plantar o máximo de coisas boas que nós precisamos para colher lá no futuro coisas melhores do que nós estamos colhendo hoje. E isso depende só da gente, Jader. Com certeza absoluta, tá? Os nossos pais podem direcionar os filhos. Agora, radicalmente, ninguém muda ninguém. Isso cada um traz dentro de si. É a nossa essência? Tá? Exatamente, a nossa essência, a nossa natureza. Nós podemos seguir as orientações dos nossos pais, dos nossos amigos, etc. Mas quem vai nos mudar somos nós mesmos, para melhor e para pior. É uma responsabilidade nossa que a gente vai ter. É como a gente fala, né, Jader? Eu acho que isso é muito claro. Quando a gente faz alguma escolha na vida, né? A gente vai arcar com as nossas escolhas. Com as consequências. Com as consequências do que a gente escolheu. Exatamente. Então vem da gente querer que um dia... É que nem eu disse, né? Às vezes a gente acorda de manhã, não tá do jeito que a gente quer, mas vem da gente querer reclamar o dia inteiro, né? Ficar de mau humor e tudo mais, ou tentar achar alguma forma para transformar aquele dia um pouco melhor. Vem da gente querer sorrir e chorar, né? Em determinados momentos. Quando a gente acorda, né, Andressa? Ai, perdão, Angélica. Tem problema. Angélica, graças a Deus, mais um dia, exato. Né? Tem tanta gente que foi ontem, né? E eu ainda estou aqui, mais um dia. Por favor, muito obrigado. É o que eu sempre digo, assim, eu tenho esse costume, né, de sempre agradecer pelo dia que a gente teve, independentemente de cada um, porque a vida é um sopro, né, Jader? Sem dúvida. E se a gente não dá... Eu não acho justo a gente não aproveitar o dia que a gente tem, né? Não é justo com esse mais um dia que a gente está tendo, se a gente não poder aproveitar ele de uma maneira saudável e boa. Então, eu acho que é bem por aí, né? E, Angélica, se tu soubesse quantos milhares, milhões de pessoas gostariam de estar no teu lugar, não sentar nessa cadeira, não, de ser uma Angélica. Exatamente, de ser um Jader, de ser um João, de ser uma Maria. Tantas milhões por esse mundão afora gostariam de estar no nosso lugar hoje. Então por que a gente não vai agradecer? É verdade. Né? Se dá conta, meu Deus do céu, eu sou feliz. Um dia vai chegar o meu dia? Vai, mas é da vida. A única certeza que a gente tem. A única certeza. E para a única certeza é aquela para a qual tu nunca estás preparado.
Nossa, e é verdade. Tu nunca te preparou para a única certeza da vida. Aí eu confesso que eu não quero me preparar ainda. Jader, antes da gente encerrar, eu quero te agradecer, não só a tua presença aqui no programa, como eu disse no início, para mim foi um prazer enorme conversar contigo. Tu passa a tua presença é uma presença muito agradável. Menos. Não, é muito bom esse ambiente. E eu quero agradecer o presente que eu ganhei, que é o teu livro, né? O segundo, né, Jader? Segundo, A Face Cinza da Fé. Quero agradecer aqui, muito obrigada mesmo. Eu vou ler, Merece. vou te dizer a minha opinião sobre. Ótimo. Quero muito ler, estou muito agradecida, muito obrigada pelo presente. Quem me conhece sabe que o que eu mais gosto de ganhar é livros. Adoro. Tenho não só sobre futebol, mas sobre o que vai me fazer bem na vida. E eu acho que isso é muito importante. Obrigada pelo livro e muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa, Jader. Angélica, quem agradece pelo convite sou eu. Muito obrigado mesmo. Espero que eu tenha atingido o teu objetivo Tenho e o certeza objetivo que sim. do público que está nos assistindo. E fica o convite para uma próxima a gente falar mais sobre. Perfeitamente. Estou Está intimado. à tua disposição. Então tá bom, Jader, E obrigada. sucesso para ti. Muito obrigada. No teu programa. Obrigada. Aliás, sucesso a gente deseja para as pessoas incompetentes. Para as pessoas competentes, que é o teu caso, não precisa desejar sucesso. Obrigada, Jader. Muito obrigada pelo carinho, viu? De verdade. Eu que agradeço. E obrigada a vocês, meus queridos telespectadores que ficaram conosco aqui no programa Saúde e Qualidade de Vida. Espero que o Jader e a gente tenha ajudado vocês de alguma forma para manter a gente mais equilibrado nesse período. E como eu sempre digo, vai passar. Não sei quando, nem de que maneira, nem quando, em que horas vai passar, mas vai passar. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais Saúde e Qualidade de Vida. Tchau!